Então esse profeta agora, ele vai conclamar o povo a estabelecer as prioridades. Já falei, todos nós temos necessidades, mas eu preciso entender o que é prioridade. Eu tenho necessidade de colocar uma gravata, eu tenho a necessidade de comer bem, eu tenho vontade e necessidade de me vestir bem, mas existe dentro destas minhas necessidades as minhas prioridades. Então preciso entender que melhor do que roupa é a água, porque a água me serve para a sobrevivência, porque sem água eu não vivo, sem essa gravata até que eu vivo, mas sem água eu não conseguirei viver. É importante também nesta oportunidade dizer, quando a gente vai fazer as nossas compras, veja primeiro aquilo que é necessário, aquilo que é utilitário, e os supérfluos, as balinhas, as guloseimas, as outras coisas que são supérfluas, você tem necessidade, até sente, mas é prioridade, vai resolver, vai atrapalhar o seu orçamento? Então estabeleça, a primeira coisa na nossa vida é estabelecermos prioridade. Se não, vejamos, se não tivermos o devido cuidado em estabelecermos prioridades, vamos ter muitas dificuldades ao longo da nossa vida. Então é importante estabelecermos as prioridades. Só que as prioridades que Deus estabelece aqui são as prioridades espirituais. E o que eu aprendo aqui? Dentre todas as prioridades que nós temos na vida, nós precisamos, na verdade, ter dentro de nós a preocupação, a prioridade máxima com as coisas espirituais. Eu necessito de várias coisas desta vida, eu preciso trabalhar, e eu preciso trabalhar para poder sustentar a minha família, mas eu também tenho que ter a minha preocupação de o alimentar espiritualmente. Eu tenho que comer as coisas materiais aqui, o arroz, o feijão, mas o principal para Deus é alimentar o espiritual. E de que forma nós nos alimentamos? Com a leitura da palavra de Deus. Como é que eu me alimento? Orando, jejuando, pagando preço, dialogando, conversando, buscando a face do Senhor, nos convertendo a cada dia. Então isso é prioridade. E o povo estava perdendo esta prioridade, e agora o profeta Ageu é levantado por Deus para trazer à memória, a lembrança e o cuidado para o povo de Israel de que eles deveriam estabelecer prioridades espirituais. E é isso que o profeta Ageu começa a dizer. E o interessante é que quando o povo agora começa a se preocupar, e a tônica aqui do capítulo de número 2, não vamos nos atermos muito aqui, senão gastamos muito tempo e a gente tem muita coisa ainda para andar. O importante para você entender, e aqui é o capítulo-chave, o capítulo 2, ele vai estabelecer aqui no capítulo de número 2, 3 promessas condicionais, que é de primordial importância. Se você tomar posse destas 3 promessas condicionais, por que eu digo que isso é importante? Se você tomar posse das 3 promessas condicionais da parte de Deus, estabelecidas aqui no capítulo de número 2 do profeta Ageu, você vencerá qualquer obstáculo, você para sempre será um vencedor, nada poderá lhe deter, ninguém conseguirá te resistir. Por quê? Porque você tem 3 importantes promessas aqui, meus amados e queridos irmãos, promessas valiosas que, se você tomar posse dela, nada vai lhe parar, para sempre será abençoado, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus por isso. E que promessas são essas, pastor Eurípides? E por que promessas condicionais? Porque a maioria, basicamente todas as promessas de Deus contidas na Bíblia, elas são promessas condicionais. Invariavelmente, uma ou outra, pode ser que seja uma promessa que ela, independentemente da condição, ela vai se cumprir.
Muitos de nós, às vezes, pensamos que quando Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Sim, Deus sempre cumprirá, mas infalivelmente, basicamente todas as vezes, 95% das vezes as promessas são condicionais. Para cada promessa, Deus estabelece uma condição. Ele diz, olha, eu lhe farei isso, eu lhe farei aquilo, porém tu precisa fazer isso e você precisa fazer aquilo. É por isso que muitas pessoas se frustram e dizem, olha, Deus prometeu e Deus não cumpriu. Tenha em mente que a falha está em você e não em Deus. A parte dele, ele está sempre pronto a cumprir, está disposto a nos abençoar. Então, as promessas de Deus, elas são invariavelmente, em sua maioria, condicionais. Agora, existem promessas e essas vão partir do princípio de Deus, independentemente de alguém fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, elas vão se cumprir. Mas essas promessas, elas já estão estabelecidas na palavra, e uma vez estabelecido na palavra que vai acontecer e assim será, então não há como se revogar isto daí. Então essa não é uma promessa condicional. Mas aqui ele vai fazer 3 importantes promessas condicionais. E quais são elas? Ele vai dizer a primeira, rapidamente aqui só para nós resumirmos.